Oi, turma do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 15, Revisão da doutrina oficial da Igreja Católica. Alguns historiadores defendem a teoria de que, para tentar bloquear a influência da apóstola, começou a ser disseminado o boato de que ela era a prostituta, levada ao apedrejamento descrita nos evangelhos. Esse engano só seria admitido pela Igreja Católica quase 2000 anos depois, durante o Concílio Vaticano. Após o concílio, a Igreja apressou-se em corrigir as litúrgias consagradas a Madalena. Hoje, nas missas de 22 de julho, dia consagrado à Santa pela Igreja Católica, se lê o Cântico dos Cânticos, que fala da união sagrada entre a alma e Deus, e não mais a história do apedrejamento. Assim, no ano de 1969, nesse concílio, o Papa Paulo VI publica uma revisão da doutrina oficial da Igreja, na qual Maria Madalena não seria mais mostrada como uma prostituta. Embora, já comentado a Lures, vale a pena repetir que ainda hoje, para o imaginário coletivo, ela permanece como a pecadora penitente e arrependida, chegando-se inclusive a considerar Madalena como a padroeira das prostitutas. Veja até que ponto vai o imaginário humano. De uma história sem fundamento, atribui-se falsamente a Madalena a condição de mulher adúltera. Ora, pelos relatos dos evangelhos, nada há contra a sua moral, já que estar possuído por demônios era força de expressão para doenças psicossomáticas e isso não era considerado pecado. Diz Kardec que a possessão nem sempre é evidente. É provável que naquela época, como sucede em nossos dias, se atribuísse à influência dos demônios todas as moléstias cuja causa fosse desconhecida. Como Lucas sabia que eram 7, ele nem conviveu com Jesus. O 7 tem significado de completude de uma etapa. De onde veio então a pecadora, a prostituta, penitente, denominações frequentes até a atualidade sobre Maria Madalena? Começou, como vimos, com o erro do Papa Gregório Magno, ao pregar sua homilia que a taxou de pecadora no sentido de desvio sexual e meretriz. No entanto, segundo esses estudiosos, Madalena era a apóstola que mais compreendia os ensinamentos profundos de Jesus, como se vê na obra gnóstica Pit Sophia, escritos provavelmente no século III, cujos comentários foram expedidos anteriormente. Tu és abençoada mais do que todas as mulheres na terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Máxima 19. Madalena é mostrada atualmente pela Igreja Católica como uma mulher forte e corajosa. De fato, contam os evangelhos canônicos únicos aceitos pela Igreja que Maria Madalena não tinha medo de seguir seu mestre, aonde quer que fosse, e que esteve a seus pés durante a crucificação, afrontando todos os riscos enquanto os apóstolos haviam fugido com medo de serem perseguidos. Ela também não se amedrontou ao ir ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, para cuidar do corpo de Jesus. Foi ela, inclusive, quem anunciou aos apóstolos que Cristo havia ressuscitado, demonstrando assim que foi a ela que Jesus apareceu em primeiro lugar, depois de morto, indicando a sua notável distinção entre todos. O historiador James de Tabor afirma que Maria Madalena precisa ser reabilitada. Ela precisa ganhar o status que possui nos evangelhos. O inconsciente coletivo guardou na memória a figura de Maria Madalena como mito de pecadora redimida, fato considerado normal nas sociedades patriarcais antigas. Relembremos que, segundo os escritores dos evangelhos, os apóstolos, todos homens, se esconderam em casa de amigos aterrorizados que estavam diante da perseguição. Marcos diz que todos eles o abandonaram e fugiram.
foram as mulheres ao pé da cruz e Maria Madalena segurando a sua cabeça, que continuaram leais a Jesus até o final. Quando analisamos o que sabemos hoje sobre Maria Madalena, creio que sabemos mais do que há 100 anos. De verdade, eu não estou sabendo nada ainda sobre ela, gente. Hoje temos textos novos que nem sabíamos que existiam. O Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, o Pit Sofia, os Atos de Filipe, outros documentos que mencionam Maria. Esses novos textos encontrados mudam completamente a forma como as pessoas aprenderam a pensar. O pouco que se tem sobre a vida de Maria Madalena na versão canônica abunda-se em detalhes nos novos textos gnósticos. São versões totalmente opostas que nos permitem ver que não há só uma história sobre Jesus, ou uma versão, ou mesmo uma versão composta. Na verdade, há muitas. Então, você é obrigado, se está em busca da verdade, a pensar mais. A boa história nunca foi inimiga da fé, bem informada. Logo, as duas não devem ser antagônicas. Uma coisa é o que nós descobrimos, outra coisa é o que nós acreditamos. Mas nós devemos unir as duas coisas sempre que possível. Quem está acompanhando essa novela já sabe, né, gente? Eu li e nós não saímos do lugar, de novo, né? Então, ele chega no final do livro, no final do capítulo, ele começa a indicar de novo, né? Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, Pit Sofia, que são evangelhos gnósticos. Os evangelhos gnósticos, se eles forem nesse pé aqui, eles também não dizem nada com nada, eles não conseguem provar nada. Eles estão dizendo aqui, é melhor a gente pensar e ampliar o pensamento através de reflexões do que chegar em determinado tipo de verdade. Mas ele mesmo diz que a verdade ninguém vai ter, nem os canônicos, nem os gnósticos, que tudo são falas, tudo são relatos de pessoas que às vezes nem viveram na época de Jesus e que apenas pontuaram isso como se fosse uma verdade. É como se vocês chegassem aqui na rua da minha casa e perguntar, como que é a Patrícia? Olha, para o meu vizinho do lado esquerdo, né, eu aqui de frente para a rua, no meu vizinho do lado esquerdo, ela vai falar assim, nossa, é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão bacana, ela ajuda um monte de gente. Se vocês forem para o meu vizinho do lado direito, ele vai falar assim, olha, não sei, eu só vejo ela aí lavando o quintal, eu vejo que ela cuida do cachorro, geralmente quando eu passo ela está lavando a calçada. Se perguntar para o meu vizinho da frente, ele vai falar assim, é uma pessoa muito difícil, é assim, é assado, é complicado, é isso, tem uma outra visão. Se perguntar para o meu vizinho lá da ponta, no final da rua, ele vai falar assim, mas quem é Patrícia? Eu nem sei quem é. Então, assim, diz que me diz, cada um fala o que quer. Agora, o que eu vim buscar? Provas? Tem algum documento? Tem alguma coisa que foi escondido, que descobriram? Tem alguma coisa que traz um relatório novo, uma vivência nova sobre Maria? Porque, como eu já falei, eu vou repetir, eu acho que até o final do livro. Para mim, ela tem alguma coisa para nos ensinar. Ela esteve com Jesus. Então, aonde? Quem conheceu Maria? Quem escreveu alguma coisa sobre ela? Se ela não escreveu, alguém pode ter escrito, mas quem? E aonde que está esse documento? O que ela fez, além de ter sido uma prostituta, além de ter tirado dela os demônios? Que a gente sabe que a sociedade era machista na época, a grande parte era analfabeta na época, isso aí nós estamos cansados de saber. Que a sociedade na época discriminava pessoas apenas por qualquer tipo de atividade que fugia-se assim, do total, né, do que todo mundo fazia. Se alguém fosse um pouco diferente, já estava endemoniada, né? Então, assim, nós sabemos que era uma comunidade, era uma sociedade bem complicada na era de Jesus. Ainda estavam saindo da era de Moisés, olho por olho, dente por dente. Ainda era aquela coisa assim de quanto mais gente na fogueira, melhor. Aí, Maria Madalena foi taxada como uma pessoa que não tem valor nenhum. Mas a igreja, vendo algum tipo de pressão, talvez até mesmo dos gnósticos, e para isso eu creio que eles devem ter servido, a igreja chegou ali em... Cadê que ele colocou a data? Em 1969, houve um concílio onde o Papa Paulo VI publica uma revisão da doutrina oficial da igreja, na qual Maria Madalena não seria mais mostrada como uma prostituta.
Então, se a gente pode aproveitar alguma coisa, é aqui, né? A partir dessa renovação da igreja, da reformulação, da revisão, através do Papa VI, né, o Paulo VI, é que a gente consegue, então, entender que Maria Madalena foi muito mais do que simplesmente uma pessoa obsediada. Oh, glória, gente! Finalmente eu gostei de uma parte do texto. Então, nessa revisão da doutrina oficial da igreja, Maria Madalena passa a ser uma mulher forte, uma mulher atuante, que aprendeu com Jesus muitas coisas e que foi com Jesus até a hora da crucificação, inclusive na hora da sua ressurreição. Ufa, nada de novo, mas consola, né?